grande temor e tremor, quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, toda glória. 1 Coríntios 15, 50, diz assim: isto afirmo que carne e sangue. Os irmãos estão folheando ainda a Bíblia? Eu vou esperar então. Ok? Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Podem assentar, mantenha sua Bíblia aberta. Vamos discorrer em alguns versículos aqui. Primeiramente, eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade, e depois também grato aqui aos meus irmãos, ao pastor, à direção. Confesso que eu não esperava essa oportunidade, preferia ouvir os meus pares, um dos meus pares trazer esta palavra aqui nesta noite, mas aprove a Deus nos dar essa oportunidade e queremos refletir com os irmãos em alguns instantes uma palavra de admoestação para nossas vidas acerca das coisas do porvir. Nós estamos aqui, irmãos, nesse memorial dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção, irmão, por favor. Nós estamos no culto de memorial de Santa Ceia e eu serei em breve. Então, toda atenção ela é pouca. E o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele fez uma promessa. Nós estamos estudando na escola dominical sobre promessa que Cristo Jesus nos fez, não só para nós, mas também para Israel. E uma das promessas que Jesus fez em João capítulo 14 foi que ele iria preparar lugar para nós no céu de glória e a morada. E Jesus ele foi categórico em afirmar, em dizer que existe morada no céu para nós. Jesus ele foi categórico em afirmar que ele ia retornar para buscar o seu povo. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele estabeleceu a igreja e deixou 12 apóstolos, dando instrução acerca de como que seria a vida do cristão aqui na terra, até a volta de Jesus Cristo. E nós vivenciamos esse mundo que nós estamos, aonde nós somos constantemente esbofeteados para nós não servirmos a Deus, ou não demonstrar uma qualidade de cristão, para que nós, muito obrigado, não cumpramos e não alcançamos esta promessa que Jesus ele fez. O inimigo das nossas almas, ele promove, irmãos. O nosso inimigo, ele é real. O nosso inimigo, ele é espiritual. O nosso inimigo, ele não tem uma satisfação nenhuma em ver essa igreja como está aqui cheia, participando desse memorial, dessa comunhão do corpo de Cristo. Então o inimigo, irmãos, ele vai fazer de tudo para que esta promessa não se cumpra em nossas vidas. E Jesus, ele dando esta instrução acerca desta promessa, que ele enfatizou, mas Jesus ele levanta um apóstolo para descrever a espinha dorsal da teologia bíblica no Novo Testamento. Deus levanta um homem chamado Paulo. E Paulo aqui, irmãos, ele vai descrever com precisão como acontecerá esse encontro de João capítulo 14. Paulo foi um homem extraordinário, de profundidade com Deus absoluta. Paulo, ao descrever sobre a Santa Ceia ou memorial de Cristo, a Bíblia, nós não temos registro que Paulo ele lia os escritos de Pedro, mas nós temos registro bíblico que Pedro lia todas as epístolas de Paulo.
E Pedro ainda fala, as escrituras de Paulo são difíceis. Aí quando você olha para Coríntios, capítulo 11, você vai ver que Paulo, ele vai dar detalhe daquela noite da traição de Jesus. Quem falou para Paulo? Onde Paulo conseguiu essa informação tão preciosa? Que no capítulo 11 ele fala bem assim: irmãos, na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse. Da onde que ele tirou essa informação? Paulo, ele diz assim: eu recebi do Senhor. Paulo, ele vai dizer aos Gálatas que ele ficou 3 anos na Arábia, e esses 3 anos foi 3 anos de revelação de Jesus. Jesus revelou com detalhe a Santa Ceia daquela noite para Paulo. E Paulo agora ele passa aquilo para tinta e para papel, descrevendo o que aconteceu na noite da traição. E Jesus, ele começa a abrir uma janela da sua promessa no capítulo 14, e agora aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 50, Jesus revela para Paulo como dar-se-á esse encontro de Jesus para conosco. E Paulo, ele diz bem assim: meus irmãos, é claro que isso tem todo um contexto. Paulo, ele inicia suas cartas dizendo bem assim: eu, apóstolo de Deus através de Jesus Cristo. Porque tudo que Paulo escrevia era através de revelação dada por Cristo. E Paulo, ele começa a descrever e desenhar alguns detalhes desse encontro. Ele diz: afirma, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção, nem a incorrupção herdará o reino de Deus. 51, se você tem a Bíblia aberta. Eis que eu vos digo um mistério, algo que estava oculto e agora foi revelado. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha, irmãos, precisamos muito crescer espiritualmente para absorver isso em nossa alma. Em saber que carne e sangue não vai herdar o reino do céu. E saber que o nosso corpo mortal passará por uma transformação. Irmãos, existe alguns pregadores, alguns pastores, alguns heréticos que estão ensinando, doutrinando a igreja a ficar aqui na terra. Deus usou o evangelista Jonathan aqui nessa manhã com muita maestria em dizer que sobre as promessas de Deus, os acontecimentos faz nós esquecermos da promessa que Deus fez. Nós ficamos tão envolvidos, com as coisas. O inimigo, irmãos, ele é sagaz. O inimigo, ele é mestre de persuadir. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele é a antiga serpente e nunca afirmou na verdade. Nunca afirmou na verdade. Então Satanás, ele usa de sutileza para nos embebedar, para deixar nós não sóbrio. E a demonstração da palavra de Deus é: andai-vos sóbrio, andai em alerta. Às vezes nós estamos tão preocupados, irmãos, com as promessas terrenas, com as promessas daqui dessa terra. Queremos ouvir o irmão fulano, a profecia não sei das quantas, para falarmos de promessa aqui da terra, e nos esquecemos da promessa principal, que é a vida de Cristo. E se a Bíblia não nos afirmasse que carne e sangue não herdaria a vida eterna, era capaz de alguém acreditar. Se a Bíblia não dissesse que a salvação é um dom de Deus e não se compra, não tem como obtê-la de outra forma, algumas pessoas iam querer dar um jeitinho para ser salvo. Algumas pessoas iam querer dar um jeitinho para comprar a salvação. Algumas pessoas iam querer dar um jeitinho para obter aquele céu de glória. Mas com Cristo, na caminhada cristã,
não tem arrumado, irmãos. Para ir para o céu, não tem arrumado. Só tem uma maneira, é reconhecer Jesus e ter uma vida de Cristo Jesus. O que é ter uma vida de Cristo Jesus? Andar conforme aquilo que a palavra de Deus vem dizendo. O professor colocou um texto aqui hoje da escola dominical pesado, irmãos. Pesado. Pesado. Sobre o perdão. Não foi apóstolo que escreveu isso. Não foi um profeta que disse isso. Mas foi Jesus. O Deus encarnado que ele disse: assim como vocês perdoam os pecadores, Jesus, que tem relacionamento íntimo com o Pai quando ele esteve aqui na terra, ele sabia do caráter do Pai. Jesus, ele conhecendo o caráter do Pai, ele falou bem assim: se vocês não perdoar o próximo, eu conhecendo o Pai Celestial, ele não vai perdoar vocês também não. Pesado, irmãos. Então a caminhada para o céu é obter esses versículos e incorporar na minha vida diária. Você sabe o que é o indignamente aqui para Paulo? Porque Cristo nos faz digno. Paulo ele fala que não, a santa ceia que vocês tomam, estão tomando indignamente, é que eles não sentavam para a comunhão com o irmão. Passava assim, sem digno. Porque ele pegava o pão de qualquer maneira, mas ele não tinha comunhão. Aí Paulo fala: não é a ceia que vocês estão tomando. Não é um memorial que Cristo me revelou que é a ceia do Senhor. Então, irmãos, o evangelho, ainda para obter o céu, o caminho é estreito. Ainda é apertado. 2000 anos atrás, para se tornar cristão e para ser crente, tinha que aceitar Jesus. 2000 anos se passou, isso não se relevatizou. Não é relativo. Tem que aceitar Jesus na mesma. E para subir ao céu, eu tenho que ter essas verdades absolutas em minha vida. 52. E Paulo desenvolvendo essa promessa de Cristo, em João capítulo 14, ele fala como acontecerá isso. Será no momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que que esse corpo mortal ou corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, eu quero estar pronto para esse encontro. Então a vida cristã, irmãos, ela é muito mais do que nós vimos aqui. Sentar, passar uns momentos desse memorial, chorarmos, nos emocionar com o acontecimento, mas não gerar mudança. Nós estamos aprendendo sobre promessas incondicionais e promessas condicionais. A salvação é condicionada a você vinculado a Deus. Se eu quero estar nesse encontro aqui, irmãos, eu tenho que estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que Jesus Cristo disse. Paulo ele vai dizer: o morrer para mim é lucro, porque eu vou obter a vida eterna. Irmão, você já parou para pensar? Eu tenho mais quanto tempo, irmão? 5? Você já parou para analisar aquilo que Deus ele tem para nós? João ele teve apenas um lampejo de revelação da glória de Deus no céu, e ele viu coisas extraordinárias. O ser, irmãos, que tinha um grau de excelência com Deus,
era o querubim ungido, já vou fechar minha fala, e ele se desviou do propósito, e agora ele tornou-se inimigo nosso. Então Satanás, ele sabe a capacidade que Deus tem para nos dar galardão. Eu preciso ter mais do que ir e voltar para casa. Eu preciso ter mais do que entrar e sair. Eu preciso ter mudança na minha vida diária. Eu preciso, irmãos, refletir não somente nesse memorial aqui, da ceia do Senhor. Eu preciso pedir Jesus para moldar de fato a minha vida cristã. Ô irmãos, esta palavra aqui, ela não ibope não. Ela não dá ibope. Mas é a palavra do Senhor Jesus. Ô irmãos, na caminhada cristã, olha para cá rapidinho, 2 minutos. Na caminhada cristã, daqui até o céu, Jesus e Deus, Ele sabe que nós iríamos sentir desânimos, fracassos. Então sabe o que Jesus fez? Ele distribuiu dons à igreja. A Bíblia diz que Ele deu alguns dons para a igreja. Chamou-os para pastores, profetas, doutores e mestres, a fim de edificar o corpo. Porque se não houver isso até a glorificação do céu, o corpo não é edificado segundo as Escrituras. Porque a nossa carne, esse corpo seu aí, a nossa carne, a nossa alma, a nossa carne, ela é corruptível. Deus não espera que nós pecamos, mas Deus espera que nós arrependemos. Então Ele distribuiu dons e profecias. Você almejar receber algo de Deus daqui até o céu é notório. Nós já almejar receber bênção daqui até o ponto de glória é de Deus, mas não é o nosso carro-chefe. O nosso carro-chefe é a morada celestial. Daniel, irmãos, ele viveu em 4 impérios, sem uma promessa. Me mostra uma promessa para Daniel. Daniel, ele ora pedindo ao Senhor misericórdia de um pecado que nem ele tinha cometido, porque ele estava no cativeiro babilônico. E ele orava 3 vezes ao dia, direção a Jerusalém. Ele não ficava pedindo promessa, não. Ele tinha uma vida diária. Se acontecer desse ponto até a glorificação, é lucro, é bênção. Mas o nosso carro-chefe é a volta de Cristo. É isso que nos motiva. É essa a nossa esperança. É isso que Deus, que Jesus quis colocar na nossa mente e na mente dos discípulos e até hoje. Que o céu de glória nos espera. Sobre os pés, por favor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra, ó Pai querido, por esse momento de nós estarmos aqui, ó Pai, para participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Desse momento, meu Pai querido, de comunhão com o corpo de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, estrutura nossos pés, ó Pai, nossas mãos frouxas e os nossos joelhos vacilantes diante da Tua presença. Para estarmos, ó Pai, preparados para receber mais do que uma coisa material, mas uma coisa espiritual da Sua parte, ó Deus. Ajuda-nos, querido Espírito, por favor. Nós lhe pedimos, fique conosco até o fim dos nossos dias, ou até a Tua volta, no nome do Senhor Jesus.